Estamos voltando com o estudo do livro Nosso Lar, no capítulo 13º, no gabinete de Clarencio, o ministro do auxílio, onde estão uma senhorinha, mãe de 2 filhos que estão na terra, adultos, passando por dificuldades, e André Luiz, que está esperando a sua vez para também solicitar ao ministro aquilo que ele foi pedir. E o ministro está conversando com a senhora, e ela quer ajudar os filhos, mas o ministro diz, como é possível ajudar se a gente também não faz nada? A senhora está aqui há 6 anos e ajudou quanto? A colônia que a abriga. 304 horas. Isto significa 0,58% do tempo que ela está lá, ela trabalhou em favor dos outros. Aí o ministro disse para ela, conforme você vai ver no texto agora, vá conosco ao nosso lar. Logo que se restabeleceu de suas lutas sofridas na região inferior, eu lhe ofereci uma atividade louvável na turma de vigilância no Ministério das Comunicações. Mas aquilo era um serviço intolerável, respondeu a senhorinha. Uma luta incessante contra entidades malfazejas era natural que eu não me adaptasse. Não tem problema. Clarencio continuou imperturbável. Então coloquei-a depois entre os irmãos da suportação, nas tarefas regeneradoras. Pior ainda, respondeu a senhorinha. Aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, misérias. Aí volta o ministro. Então, reconhecendo as suas dificuldades, eu a enviei para cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará? Perguntou a velhinha, assim, se justificando. Senão os santos, só os que se santificaram aguentam aquilo. Fiz o possível, entretanto aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer um. Não ficaram aí os meus esforços, replicou o ministro, o benfeitor, sem se perturbar. Então coloquei-a nos gabinetes de investigação e de pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada, cansada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos do repouso. Olha o que ela tinha ido fazer. Tinha ido descansar, imagina isso. Pouco trabalho, quase nada, e pulando de um galho no outro, cansou a mulher. Então, quando o ministro foi saber onde ela estava, já estava descansando do nada que tinha feito. Aí, vendo que ela tinha sido flagrada, não é? Ela respondeu, também ali era impossível continuar esses gabinetes de investigação e pesquisa do Ministério do Esclarecimento. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. E então o ministro responde para ela, pois note, minha amiga, o trabalho e a humildade são as 2 margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão daqueles que saboreiam os frutos. O operário que estende as suas mãos aos chefes exigentes, compreendendo-os, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do seu lar, do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo, conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer com nobreza. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba, cada qual, que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal, a Deus. Deus é o dono do serviço. Depois de uma pequena pausa, Clarencio continuou, dando por encerrada a conversa com ela. Que fará você na terra, minha irmã, se não aprendeu ainda a suportar coisa nenhuma? O que você vai fazer lá?
Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas é importante notar que você haveria de comparecer lá na terra como uma mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo, para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados. Faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se a minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. É justo que você peça ajuda de alguém. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e pense. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. A velhinha, então, enxugando lágrimas copiosas, se sentou. Daí o ministro olhou para o André Luiz com bastante compassividade, com compaixão, e disse: aproxime-se, meu amigo. E André, então, agora era a vez dele. No gabinete do ministro, nós vemos a mãe desesperada querendo ajudar os seus filhos e vemos o ministro dizendo a ela: já trabalhou? Já conquistou amparo? Já conseguiu espalhar simpatia na vida dos outros? Para depois conseguir dos outros também, na gratidão, o amparo que você precisa aos seus filhos? Se você não faz nada por uma sociedade melhor, como espera que a sociedade proteja você? Esta pergunta do ministro vale para todos nós. São conceitos nobilitantes da vida que nos fazem mais nobres, porque nós vivemos a nobreza em favor de alguém. E que, portanto, cria solidariedade deste alguém em relação a nós. Quantas coisas importantes, não é verdade? Quantos equívocos nós evitaremos se aprendermos a respeitar esta lei de solidariedade? E André Luiz agora se prepara, tremendo, como você vai ver no capítulo da próxima semana, o capítulo 14, ele já tinha vontade de ir embora correndo, porque se com aquela velhinha o ministro não foi mansinho, assim, tadinha, não, imagina com ele. Ah, mas isso é assunto para o próximo programa. Esperamos você. Obrigado pelos seus e-mails, obrigado pelos elogios, obrigado por você estar conosco no Espírito da Letra, que passa na TV Mundo Maior e também passa na TV Alvorada Espírita, nos sites dessas duas TVs, na internet e na televisão a cabo, você encontrará o nosso programa. Muito obrigado pelo seu carinho e muita paz.